Olá pessoal, eu sou Juliana Matos e hoje estou aqui para mostrar para vocês quais foram as minhas leituras de janeiro de 2016. É a primeira vez que eu compartilho com vocês quais foram as minhas leituras durante o mês. E eu espero que eu faça isso durante todo o ano de 2016, algo que o Jefferson fez durante o ano de 2015, o que é muito proveitoso e também é uma forma de você se disciplinar e incentivar a ler mais livros. E 2015 foi um ano bastante conturbado para mim, bastante cheio, então foi realmente quase que impossível eu fazer isso. E foi um ano que as minhas leituras ficaram bem menores e alguns livros, inclusive, ficaram inacabados. Seja por falta de tempo, então por algum motivo essa leitura foi interrompida. E foi o caso de Eu, Robô, um livro do Isaac Asimov, um autor que eu sempre tive muita vontade de conhecer. E eu estava gostando muito do livro. Entretanto, devido a um período de provas, período de finalização do meu projeto de pesquisa de iniciação científica, eu tive que interromper a leitura e foi um pouco difícil para retomar. O livro acabou sendo deixado de lado, então nesse mês de janeiro eu quis encerrar o livro para que pudesse deixar para trás então meu ano de 2015 e as suas leituras. Foi um livro que eu gostei muito, que a maior parte dele foi lida em 2015, acho que tinham faltado somente 4 contos. E foi uma experiência, assim, realmente muito gostosa ter contato, então, com esse universo de ficção científica, conhecer um pouco mais das 3 leis da robótica e ver, então, a humanização, e ver, então, essa crítica à humanidade, à essência humana e à sociedade por meio, então, da nossa relação com os robôs. Em breve terá resenha no canal, eu já gravei, então é só questão de editar e fazer o upload. E é uma leitura que eu indico bastante. Em 2015, nós recebemos esse livro da Companhia das Letras por solicitação nossa. E eu pude, então, fazer uma releitura em janeiro deste ano. É um livro que eu li há muitos anos atrás e, na época, eu gostei muito. Só que eu era muito nova, então foi muito bom ler este livro novamente, com uma visão um pouco mais madura, um pouco mais crítica, e nessa nova edição linda da Companhia das Letras. Então, em breve, eu e o Jefferson gravaremos juntos, então, a resenha desse livro, que ficou muito bela, a edição da Companhia das Letras. Uma das minhas promessas pessoais para o ano de 2015 foi ler um pouco mais de HQ. Então, durante esse mês, eu li 2 HQs, e uma delas foi O Árabe do Futuro, da editora Intrínseca. Eu gostei muito, eu não conhecia o autor, mas sempre que eu ia nas livrarias eu ficava admirada com a obra. E é um livro bastante crítico sob a perspectiva do autor, então é uma HQ autobiográfica do autor. E eu li muito rapidinho, eu li em poucas horas, e é uma leitura que eu indico muito. Durante esse mês de janeiro eu tive bastante sorte com as minhas leituras, foi um mês de férias, então eu pude me dedicar um pouquinho mais. E a segunda HQ que eu li durante o mês de janeiro foi o Perfura Neve, que foi uma solicitação nossa da editora Aleph. Nós solicitamos ainda em 2015, tanto que foi uma leitura que eu iniciei em 2015, então foi uma relação parecida que eu tive com Eu, Robô. O que me fez interromper o Perfura Neve nem foi falta de tempo, mas porque eu li antes do Natal e eu viajei, e lá neste lugar eu realmente não tive como ler. Então a leitura ficou interrompida do Natal até o Ano Novo, e foi uma leitura muito prazerosa. É uma HQ relativamente grande, mas que a sua leitura é bastante rápida. Eu havia assistido o filme antes, então foi esse um dos principais motivos de eu querer ler o livro, pois eu gostei muito do filme. Mas eu confesso que foi uma leitura um pouco decepcionante, porque eu gostei tanto do filme que eu tinha muita expectativa, acredito eu, para o livro, mas não deixa de ser um bom livro. Mas em breve eu gravarei a resenha e poderei detalhar um pouco mais para vocês do porquê dessa decepção pequenininha que eu tive. E também da editora Aleph, eu li Academia Jedi. Talvez foi a leitura assim mais divertida, gostosinha, prazerosa do meu mês de janeiro. Eu li enquanto eu esperava o Jefferson terminar uma aula, então foi uma leitura muito rápida. E é legal porque mesmo você que não conhece tanto de Star Wars,
Vai ser uma leitura bastante útil porque ele te insere no mundo dos Jedi, te contando o que é a força, o que é a Academia Jedi, o que é ser um Jedi. E pra você que gosta de Star Wars, assim como eu, você percebe aquelas peculiaridades da obra. Inclusive, nós já temos resenha do autor de 2 livros, eu vou deixar o link na descrição. E da editora Bem Virá, eu li a cada coisa que eu escrevo só para dizer que te amo. Foi uma leitura também muito rápida. E é do Lucão, ele é um blogueiro publicitário. Então esse livro foi uma junção do trabalho dele de 10 anos desse blog, que ele colocou então alguns versos que foram postados e também teve a participação então de alguns leitores. Então é um livro bastante dinâmico. É um livro então que você lê rapidamente e que é uma leitura assim bastante fluida, porém, dentre todos os livros que eu li em janeiro, esse foi o que eu menos gostei, mas na resenha eu poderei explicar um pouco melhor para vocês os motivos que me fez não gostar tanto deste livro. E do Neil Gaiman, um autor que eu gosto muito, que já tem resenha de alguns livros dele aqui no canal, inclusive de Oceano no Fim do Caminho, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu li então João Maria, no qual o autor reescreve o clássico conto de fadas, mas buscando ter uma perspectiva um pouco mais macabra, uma perspectiva um pouco de terror. Vocês podem ver que as ilustrações não são nada coloridas, o que é nada infantis, aquele padrão que geralmente tem nos livros do conto de fadas, o que eu gostei muito, porque João Maria nunca foi uma história bonitinha. Então eu adorei essa perspectiva do autor e a editora caprichou bastante nessa edição, que inclusive é de capa dura. Buscando então dar continuidade a um projeto que estava bastante enterrado aqui no canal, o projeto Mulheres na Bíblia, eu li o livro História de Mulheres na Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Na verdade eu não concluí a leitura e nem pretendo concluí-la de uma vez só, porque é um livro que traz um resuminho, vamos dizer assim, curiosidades, análise de várias histórias de mulheres na Bíblia. Então eu decidi ler ao longo do que eu lesse primeiro o texto bíblico. E mais na resenha eu vou poder explicar melhor para vocês o motivo de eu ter feito dessa forma. Então em breve eu poderei retomar o projeto específico de mulheres na Bíblia, no cristianismo como um todo. Eu escolhi deixar para o final então um livro que para mim foi a minha melhor leitura do mês. Talvez para a literatura ele não seja o melhor livro, porque para mim mais importante do que o texto que está ali, que foi produzido pelo autor, é a relação que é estabelecida entre o livro e o leitor. E o livro Eva, eu posso dizer que foi a melhor leitura do mês, uma das melhores leituras da minha vida devido à relação que se estabeleceu entre eu e o livro, porque após a leitura do livro acredito que ocorreram mudanças em mim, no que tange a relação do qual eu faço parte, no que tange a minha relação com Deus, no Deus sendo 3, e foi um livro que eu acredito que eu estava precisando ler, e foi assim uma leitura assim incrível, assim, é até difícil de escrever em tão poucos minutos, por isso que eu quero gravar muito assim, em breve uma resenha desse livro, para que eu possa tentar contar para vocês um pouquinho do que foi ler este livro, que é um livro muito incrível. Eu ainda não li A Cabana, então foi o primeiro livro que eu li do autor, e foi assim uma experiência incrível. E é da editora Arqueiro, então assim, antes mesmo de gravar a resenha, eu super indico. Se você tem dúvidas quanto à sua relação com Deus, quanto à existência de Deus, se você tem dúvidas quanto à religião, então se você deseja ter uma visão mais crítica, uma visão mais ampla, esteja aberto para ler Eva, que é uma leitura assim, supimpa realmente. Então essas foram as minhas leituras do mês de janeiro, então foi um mês que eu pude ler um pouco mais do que normalmente eu leio, pelo fato de até o dia 18 eu estar de férias. Eu e o Jefferson, nós temos uma meta pessoal de pelo menos ler um livro por semana, então normalmente nós lemos 4 livros. E este mês eu pude ler um pouquinho mais e pude assistir também várias séries e filmes, que eu espero fazer um vídeo à parte sobre isso. E eu busquei então compartilhar com vocês, então também quero que vocês compartilhem comigo quais foram as suas leituras. Se vocês já leram algum desses livros, deixe nos comentários. É muito interessante nós estabelecermos então essa relação um pouco mais estreita com vocês. E não deixe também de curtir, compartilhar, favoritar o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada e até mais!